E aí pessoas, e aí curiosos, como é que vocês estão? Eu sou o Thiago, estou de volta aqui nesse videozinho curto, talvez não seja tão curto. A primeira pergunta que deve ficar depois de tanto vídeo do Amapá é: Thiago, como é que tu veio parar aqui, né? Como é que tu foi parar aí no Amapá? Então, é uma história um pouquinho longa, que vale a pena falar por conta de alguns detalhes. Primeiro, a pesquisa do mestrado ficou, durante algum tempo, eu foquei nos cursos de design do Brasil. Só que existiam duas fontes de informação. As do MEC, que na época, um ano e pouco antes deles resolverem o problema que tinha lá na plataforma, não estava me dando o resultado que eu queria. E tinha a plataforma Outlook, que foi a partir dela, organizado estado por estado, em ordem alfabética, e cidade por cidade, que tinha universidade dentro dessas cidades, dentro de cada estado. E aí eu fiz a separação, a partir da plataforma Outlook, de todas as cidades que tinham universidades. E aí eu criei uma grande planilha, dividida em várias tabelas, tá, com essas universidades em cada cidade. E aí eu tive os números dos estados. Nessa brincadeira eu descobri aqui no Amapá que existem duas universidades que têm o curso de design gráfico. Uma delas é uma particular, que na época eu entrei em contato, mandei o currículo para cá e me receberam muito bem. E pouquinhos dias depois eu descobri, muito pouco tempo depois eu descobri a Universidade Estadual, que também tem o curso de design gráfico. Bom, em setembro, perto do feriado de setembro de 2023, eu gosto de acompanhar jornal de diversos locais do país, e apareceu uma matéria exatamente sobre a Universidade Estadual iria abrir, ou teria condições de abrir o concurso público para contrato de novos professores, e eu conhecia também a empresa que foi contratada para fazer o certame. Bom, até aí tranquilo. E eu fiquei atento ao site tanto do jornal quanto da empresa que iria fazer o edital do certame. E sem nenhum problema, foi lá e realmente lançaram o edital. Só não tinham lançado o cronograma. Mas depois que fizeram o edital, era questão de tempo para sair o cronograma. E aí eu li o edital e falei, cara, não vou participar desse negócio que é muito longe e tal. Não sei quando vai abrir o edital, só saiu aquilo. Não sei quando vai começar a valer o cronograma do edital e tal, mas lançaram. E eu fiquei lendo durante várias horas o edital. Foi até bom, foi bem interessante ter lido, descoberto essas coisas, para chegar no ponto de não vou fazer. Só que 2-3 dias depois de lançar o edital, eu fui e reli. E nessa brincadeira eu também estava no final do mestrado, indo apresentar o projeto do mestrado. E foi que o cronograma do edital saiu antes de eu fazer a apresentação do mestrado. Eu fiz a apresentação, peguei a folha de assinatura dos professores docentes, professores doutores, indicando que eu tinha feito a entrega do trabalho. Com essa documentação e mais os outros documentos que o edital pedia, eu fiz a inscrição como mestre para esse edital aqui na Universidade Estadual. E aí a prova foi marcada para o dia 14 de janeiro de 2024. Eu cheguei aqui no dia 12, do dia 12 para o dia 13, e fiz a prova no dia 14. Desde o dia 15, e deveria ser até o dia 25, fiquei fazendo hora aqui na cidade. Então, por isso teve tantos vídeos da cidade, de diversos locais, porque eu tive tempo para conhecer, tive tempo para andar, vi as lojas, vi os locais, descobri local para almoçar, descobri onde estão os outros hotéis, descobri como é que funciona uma série de situações, e valeu a pena. A cidade em si não é tão difícil de andar, apesar de algumas distâncias, dependendo de onde você esteja, sim, seja um pouquinho longe, mas nada tão difícil. E isso, de certa forma, foi bom ter ficado aqui no centro da cidade. Em contrapartida, ficar do dia 15 ao dia 25 aqui foi muito cansativo, mas me deu tempo para fazer o plano de aula, preparar tudo que era necessário para a segunda prova.
Entre a primeira e a segunda, todos os candidatos que participaram do certame tinham que tirar no mínimo 7 pontos. E a segunda prova, que também é classificatória e eliminatória, se você não tirar a pontuação que eles pedem, você está fora, não vai para a fase seguinte. E agora eu estou nessa segunda fase de esperar quando é que vai sair a informação da segunda prova, ou seja, qual vai ser a temática da prova e quando vai ser a apresentação dessa temática de aula. E beleza. Na prática, eu sei que tem gente melhor do que eu nesse concurso. Eu sei que tem gente que tem muito mais condição de trabalho do que eu. Em contrapartida, não vou ser honesto ao ponto de entregar as coisas. Não, está todo mundo aqui batalhando contra o seu oponente, contra o outro candidato. E aí que tá, quem for o melhor vai levar, pronto, acabou. E aí ficar esse tanto de dia aqui foi muito interessante, porque me deu chance de conhecer a população, conhecer as histórias, conhecer a realidade do estado, da capital. E aqui que começam os problemas, que são muitos problemas. Como todo mundo sabe, a educação pública é meio que a que mais atinge a população no Brasil. A maior parte da população é educada e ensinada na escola pública, independente se é creche ou se é universidade. No caso das universidades, a maior parte da população tem o seu título de graduação pelas particulares. Só que a educação básica, a maior parte dela, para o maior volume de população, é na escola pública. Aqui no Amapá, a situação é um pouco até muito mais peculiar e bem problemática do que se imagina. Tanto é que teve uma vez que eu estava no mercado fazendo umas compras para poder levar no hotel e ter água, ter alguma alimentação para a noite, e me parou, me pediu ajuda, mas a primeira pergunta foi: você sabe ler? Pô, peraí, eu sou mestre, então tem que saber ler no mínimo. E no entanto, a pergunta me chamou a atenção. Mas eu falei que não podia ajudar porque realmente não tinha condição de ajudar. Passou e tal, andei um pouco, peguei o Uber e voltei pro hotel. Até porque eu tô com muito pouco recurso aqui também. Tenho que levar isso em consideração. E aí, alguns dias depois, vendo o jornal local, eu descobri que, pelo jornal local, apenas 30% da população do estado é alfabetizada. E aí você imagina, um estado que tem 800 mil habitantes, mais ou menos 850, 860, com uma capital que tem 500 mil habitantes. Hoje eu vi pela Wikipédia os dados, pelo Google, fui no IBGE e ele está indicando ali 340, 360 mil pessoas na capital, moradores na capital. Isso significa que são cerca de um pouquinho mais de um terço da população do estado. Mas há outros relatos de chegar até 600 mil habitantes, 500, 600 mil habitantes. Só para ter noção, Macapá, a capital do Amapá, tem a mesma, colocando assim nas minúcias. É uma população que, se considerar que ela tem 500 mil habitantes, ela está muito próxima a Joinville, a Florianópolis, a Niterói, a Vitória. Só que pelos dados do IBGE, esses dados não batem. Então, qual é a verdade? A verdade, vamos ficar sempre nos dados do IBGE. Então, ela tem apenas 350 mil habitantes. Existe um evento aqui, que é chamado Círio de Nazaré, que é muito popular e famoso em Belém do Pará. Para constar também, a capital mais próxima de Macapá é Belém do Pará, e ela fica a 25 horas de barco daqui. O Círio de Nazaré no Pará é muito forte. E aqui no Macapá, na cidade de Macapá, também é muito forte, ao ponto de duplicar a população da cidade nesse período do Círio de Nazaré, para ver a força desse evento. Isso é muito curioso. Já vi vídeos, vi fotos, vi uma situação. Como eu não sabia nada, cheguei aqui, comecei a conhecer as coisas, comecei a conversar com as pessoas e comecei a entender como é que funciona aqui a região, e realmente o pessoal fala aqui um pouco do Círio de Nazaré. É bem forte, é bem popular esse evento. E aí é que tá.
não só os 30% da população tem alfabetização, como apenas, e isso foi um outro dado de um outro vídeo de outro dia do jornal local, falando que apenas 30% da população é 100% vacinada para todos os tipos de viroses que acabam tendo algum tipo de vacina, de prevenção. E o Estado, a Secretaria Estadual e as Secretarias Municipais de Saúde tem uma dificuldade muito grande de colocar as vacinas para a população. Elas estão disponíveis. Eu, até mesmo na primeira semana depois da prova, eu fui no posto de saúde e fui tomar vacina, porque eu não estava com a cartela totalmente cheia, totalmente completa, atualizada. E uma vacina diferente em cada braço, no mesmo dia. Tá? Isso porque eu estava procurando a vacina da malária e não outras. No entanto, aqui é inverno amazônico. Então, a gripe costuma atacar o norte, assim, os estados que são cortados pela linha do Equador, no período da primeira metade do ano. No resto do país, que é inverno, ali no meio do ano, a vacina da gripe vai perto ali do meio do ano. E, no entanto, eu tomei antes. Mas eu também tinha tomado a vacina no ano passado. Então eu estava mais ou menos protegido. Vacina da Covid, vacina de febre amarela, uma série de outras já tinha tomado e estava tranquilo. Mas a questão não é essa. A questão é, os problemas existem. Os problemas estão aí. Outro problema que eu verifiquei também foi, e isso foi pesquisando, pelo Google Imagens, o Google Maps, Maps, eu coloquei sebos na cidade de Macapá. Ele não detectou sebos. Muito estranho. Depois eu coloquei livrarias. Achou livraria. Pô, beleza, bacana. Religiosas. Nenhuma popular. Eu já fiquei encucado. Pô. Tá meio que o reflexo dos números de 30% de alfabetizados na região, né, no estado, se reflete no número de livrarias e sebos. E quando você tem, ela é tendenciosa. Isso me deixa um pouco atento a determinados tipos de problema que pode acontecer, ou manipulação perversa que determinados grupos podem causar na população. E o outro ponto, além desses, eu também visitei a universidade estadual. Eu estava com um livro, eu terminei de ler um livro aqui e fiz doação para a universidade. E verifiquei a biblioteca. Bacana, organizada, bem montada, bonitinha lá, aberta ao público, alunos podem ir tranquilamente bem, fantástico. Só que o curso de design gráfico, no site da instituição, ele tem dois problemas, que isso vai refletir na biblioteca. O primeiro o documento de referência de 2009. Então tem um conjunto de matérias e um conjunto de livros. O conjunto de matérias de hoje é diferente desse documento de referência. Isso já gera um conflito. A prova que eu fiz, lá no início do vídeo, como eu comentei, era para a comunicação visual. Beleza. O que ele pede na prova, o que ele pede no edital, está certinho, está batendo com os livros, uma série de livros, mas a questão não é essa. A questão é que a grade de matérias e a grade de matérias original com a bibliografia do concurso não combinam entre si. E por não combinarem entre si, mais uma biblioteca que não tem todos os livros, pelo menos os livros básicos do curso de design para aquela situação, para aquela instituição, que eu acho que eu só vi uns 3 ou 4 livros, e mesmo assim um deles é o História da Arte, e tem uns 10 volumes ali, que é um livro bom, realmente, é um livro excelente. Adoro o livro, comprei na minha faculdade, 20 anos atrás. Mas a questão não é essa. A questão é, está faltando livro. Está faltando livro. Onde é que teria fonte? Sebo, não tem. Onde é que seria mais fontes? Livrarias. Opa, não tem. Não tem para o lado que a gente precisa, livraria geral. Isso realmente chama atenção. E aí, como o documento interno também gera conflitos, você olha a situação, gente, é problemático, bem problemático. Então, esses são algumas situações aqui que aconteceram. Acho importante ressaltar, porque não estou execrando nada da universidade pública, não é essa a questão. Todo mundo que trabalha com educação no Brasil, independente se é de creche ou de mestrado e doutorado,
sabe das dificuldades das universidades públicas. Isso é cronicamente conhecido, cronicamente repetitivo e socialmente conhecido. Mas eu não vou execrar nada, porque não é o problema. Esse não é o problema. O problema não é a falta de verba, que a gente sabe que acontece. O problema é minimamente ter alguma coerência entre as informações que estão disponíveis, publicamente falando. Tá? Se fosse uma informação restrita, beleza. Mas não é. Não é mesmo. Está tudo no site. Está tudo no site do concurso, está tudo no site da universidade. Então as informações são públicas. E se elas são públicas, acesso à informação e a lei de transparência estão funcionando. Mas a questão não é essa. A questão é que não existe minimamente conversa entre essas coisas, essas propostas e a realidade. Fico com medo, um certo receio, mais receio do que medo, de como o curso vai ser daqui para frente. O que eu suspeito é que em algum momento, após esse certame ser concluído e chamar os professores que passaram, o curso vai receber uma reformulação, algum tipo de reformulação, fácil. E a partir disso, aí sim ajustar os documentos de referência. Isso é excelente. Pelo menos para o ano que vem ou daqui a 2 anos, isso pode realmente acontecer. Então metade da dor de cabeça que eu estou falando agora é resolvível no médio prazo. Se houver vontade política lá dentro, né? Porque se não houver também não vai adiantar nada. Mas existe um outro problema, e aí sim, dentro do próprio curso, né? Que não foi uma questão de estrutura, uma questão de comportamento do próprio curso. Que a situação eu tenho um curso que é dividido em 5 semestres, que em um determinado semestre tem AutoCAD e em um outro determinado semestre tem 3D Max. Para quem é cabeça velha, para quem já é macaco velho da coisa da educação, consegue entender que se a lei de... existe uma série de leis que priorizam determinados softwares e determinadas posturas de uso de equipamentos, mas o mercado pede outros softwares. O curso se alinhou ao mercado. Só que dentro do próprio documento de referência existe uma informação interessante. Laboratório de 25 computadores para turmas de 40 alunos. Se é que vai chegar a tanto, não sei. Existe evasão, existe não contentamento com o curso, existe não possibilidade de estudo e tal, realidade dos alunos. Isso pode acontecer, sim, sem dúvida alguma. Mas, cara, para usar um 3D Max em plena condição e um AutoCAD mais a plataforma Adobe, não são computadores baratos. E para isso eu teria que ter uma universidade pronta, com recursos para isso. E esses recursos têm que aparecer na biblioteca. Não apareceu. Então o que vai ter dentro dos laboratórios? Eu não tenho a mínima ideia. Eu realmente não tenho a mínima ideia. Espero que esteja bom. Sério, espero mesmo. Para sugerir usar 2 programas pesados, difíceis de manipulação e que trava com facilidade, porque eu já usei, eu sei o que eu estou falando. Espero eu que tenha condição. Se não tiver condição, entra uma outra situação, que aí sim é uma galera que trabalha, como eu hoje estou trabalhando com software livre. Existe uma postura política favorável de usar programas livres, programas abertos, programas não onerosos e não tão pesados aos centros de educação públicos do nosso país. Isso é uma coisa excelente. Existe outra coisa, se os próprios professores estarão com vontade de mudar a plataforma que usam para sair da zona de conforto. Aí eu tenho um problema interno da instituição. E é pior do que a troca de software. É o docente, é o instrutor não querer mudar. Infelizmente, isso faz parte da realidade. Infelizmente, é uma situação que acontece. Vai ser possível superar? Vai, com muito esforço. Os alunos são o foco. A prioridade são os alunos. E a partir do momento que a gente sabe que existem soluções, beleza, perfeito, ótimo. Esse vídeo aqui é editado em software livre. Todos os projetos feitos aqui para Amapá de vídeo foram feitos em software livre. Thumbnail, edição, captação de áudio e imagem, tudo com software livre. Não vou esconder isso. Não faço questão de esconder. Pelo contrário, faço questão de deixar claro, é possível.
possível fazer. É só querer se adaptar. Mas como não depende de mim, tem outras pessoas que vão precisar passar por um processo de reciclagem. E eu não diria nem reciclagem, mas de abandono das suas tradições para poder construir algo melhor para os alunos. Se vai acontecer ou não é de minha responsabilidade. Mas é a universidade pública. E se não houver uma mudança de postura, a própria universidade pública pode ser impositiva dessa mudança. E se o professor não mudar, pior dos prejudicados vai ser o aluno. Porque ele não vai estar preparado para encarar o mercado de trabalho. Não vai ter equipamento, não vai ter conhecimento, não vai ter livro, não vai ter recurso, não vai ter software, não vai ter habilidade, competência, treinamento para isso. Fora a internet, fora o tempo de internet. E aí entra numa outra seara, que é sair e desligar as redes sociais para focar no estudo, que é uma coisa assim já bem difícil da população entender que faz mal. Excesso de rede social faz mal. Mas não vai chegar nem nesse ponto. Então, antes de chegar nele, fica-se as outras situações. Bom, e esse é um resumão do que eu vi por aqui, de realidade, e foi realidade mesmo, isso é bem interessante, deixar claro, foi a realidade local. Agora, também tem outras coisas muito bacanas, que eu descobri visitando, passeando e tal. Então, açaí, atacadão, mercados populares existem, loja americana, Subway, Bob's existe. Eu não vi McDonald's, eu não vi Burger King, eu não vi KFC, mas tem algumas importadoras aqui, tem muita publicidade de aluguel de carro e venda de carro usado também. Eu não vi de posto de gasolina, alguma coisa do tipo, ou rede de postos, não vi nada relacionado a isso. Vi uma ou outra coisa de imobiliária, mas pouquíssima coisa. E vi muita coisa de venda de, como está no período de pré-escola, né? Ou seja, pré-matrícula, matrícula e reingresso dos alunos nas escolas, então tem muita publicidade de volta às aulas. E isso me chamou a atenção porque isso funciona para tudo, né? E vi muitas lojas fazendo publicidade de volta às aulas. Isso foi legal, porque algumas coisas aqui que eu achei que seriam mais caras foram mais baratas. Mas foram raras. Tá? Mas na maioria das vezes chegou num custo de 20% a 30% maior do que é nos outros grandes centros que têm acesso sem ser por barco ou avião. Mas encontrei Nestlé, encontrei Coca-Cola, encontrei Unilever, encontrei Sadia, Perdigão, Seara, encontrei diversas tirolês, encontrei os queijos Regina, se eu não estou errado, tem Presidente, vi alguma coisa. O que eu não vi foram as manteigas que a gente vê realmente nos outros locais. Existe, tá? Existe manteiga local, mas não vi como a gente vê em tablete de 200 gramas, isso eu realmente não vi. Mas vi chocolate, vi biscoito normal, vi farinha, açúcar, arroz, feijão. Tem os produtores de hortaliça aqui da região que suprem demandas. Vi alguma coisa de bufalina, porque existe rebanho de búfalo aqui, então os queijos de búfalo e o leite de búfalo, se é que existe para consumo, existe aqui, eu vi bastante. Então vi muito pão de queijo, vi tapioca, vi muita fruta. Também tem a questão dos hortaliças, também tem as frutas locais, tem muita fruta da região, o pessoal que adora açaí. Eu não sou muito fã de açaí, tudo bem. O mais curioso foi ter visto locais que vendem peixe, prato de peixe, e ser mais caro do que frango ou carne, vai entender. Mas foram essas as situações. Teve muito suco local, o cupuaçu. Eu até experimentei cupuaçu, mas não bateu muito bem não. Comi um pescado amarelo uma vez, que também não agradou, não fede nem cheira, pelo menos esse não fede nem cheira. Mas de certa forma foram essas coisas que eu descobri aqui na região. Então, por um lado, existe demanda suprida por questões de consumo, e aí sim, N lojas de departamento, N lojas de produtos diversos. Não vi C&C, nem Tok-Tok, nem Casa do Construtor, mas eu vi outros. Então, a partir do momento que existe Americanas aqui, outras vão surgir também. Existe
possibilidade disso crescer. Então esse é um resumão aqui da realidade local. O que mais me chamou a atenção também foi a existência de variados preços de hotéis. Tem carnaval, estamos próximo do carnaval, estamos bem pertinho ali do carnaval, então tem bastante carnaval aqui. Tem 10 blocos, né, 10 escolas de samba que participam do desfile das escolas no São Baldo, no local, mas tem blocos nos fins de semana. Não muda muito em relação ao que existe nos outros grandes centros. O que mais me chamou a atenção foi essa da educação e da vacina, e também ali nas 30%, assim, 30% mais caro algumas coisas, 20%, e aí 30% de alfabetos, 30% da população vacinada. Então, tá ali nesse 30% aí. Estou vendo mais ou menos por aí numa medida geral. Então, essas são minhas considerações da cidade. Tem que procurar mais coisas, tem que procurar mais informações, tem que conhecer mais aqui. Mas, de certa forma, é uma cidade interessante que ficar uns 10 dias conhecendo, visitando, uma semana, para quem quiser visitar, conhecer e tal. Não se preocupar com as mazelas, mas se preocupar com as coisas realmente interessantes de turismo, pode ir. Oiapoque fica ao norte, é bem distante, não é fácil chegar, é longe, é cansativo, tá? Dá trabalho para ir. Talvez eu não vá, provavelmente eu não vá. Mas tem a cidade de Santana, que tem alguma coisa, tem a ilha de Santana, que tem outras coisas, tem Porto, não sei o que é lá, não vou lembrar o nome, mas também é uma outra cidade que o pessoal fala bastante. Tem a Serra do Navio, que também tem uma represa. Tem a represa da hidrelétrica, mas tem na Serra do Navio uma coisa bem bacana, que era uma mineradora, e acho que era quartzo que ela estava explorando, e a mina parou de funcionar para extrair quartzo. Só que eles tinham uma área com água, e essa água ficou azul por conta do quartzo. E desse jeito não tem nenhum problema, as pessoas vão lá, visitam o parque, visitam esse lago da mineradora, da mina, pode tomar banho direitinho, legal, só tem que ir e voltar no mesmo dia e levar alimentação para poder almoçar, porque na região não tem nada, e na hora que volta trazer o lixo e tal, não ter contaminação indevida da região, né? Contaminação ou mesmo descarte inadequado. E aí tem também, que eu estava conversando com algumas outras pessoas, uma serra chamada Serra do Tumucumaque, que isso me chamou bastante atenção. Se você quer um local isolado, que não tem contato, que não tem nada, quer se esconder de todo mundo, e que nem a Força Aérea Brasileira vai, porque ninguém vai mesmo, é a Serra do Tumucumaque. Então, quem quiser se esconder, pode ir. Tá? Agora, o que vai ter lá? Não sei. Não sei, porque nem o povo aqui fala muito, só fala que, tipo assim, caiu o avião lá, vai deixar, não vai chegar mesmo. Mas, lógico, não são todas as histórias, não são todas as realidades, não são todas as situações. Apenas soube. Com verídico, sem medida, porque não sei. Falou? Então, essas são minhas considerações aqui da região. São algumas severas por um lado, outras severas por outro, mas, de certa forma, um apanhado geral da região do Amapá. Espero que algum dia eu possa fazer o mesmo tipo de vídeo que eu fiz aqui para outros estados. E se eu não puder fazer, pelo menos fica como grande aventura o Amapá, porque se não fosse esse concurso eu também não viria para cá. Falou? Forte abraço a todos, obrigado a todos que acompanharam aqui esses vídeos dessas pequenas aventuras turísticas. E deixe seu like, curta e agradeço o compartilhamento. Até algum dia.